Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em João 3, 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Os que confiam no Senhor superam. O intuito dessas mensagens é construir em você uma confiança na palavra de Deus, para que assim você possa superar qualquer que seja a fase que você esteja vivendo. E como eu já falei nas mensagens anteriores, eu tenho usado como base o livro do Nick, que fala sobre superação. Algumas das mensagens e pensamentos que inspiraram a vida de Nick, ele compartilhou nesse livro e ele trouxe a palavra de Deus e ensinamentos de grande valor e eu tenho compartilhado com vocês aqui no podcast. Eu hoje busquei em Deus uma direção para falar ao seu coração e eu encontrei um capítulo no versículo do Nick que mexeu muito comigo porque é algo que já aconteceu comigo. E eu gostaria de usar esse versículo que eu acabei de ler para você para trazer à luz algo que muitos de nós ainda não compreendemos. Eu acho que nós que professamos a fé em Cristo e que já fomos alguma vez na igreja, nós todos já ouvimos esse versículo, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Nós até muitas das vezes conhecemos esse versículo de cor, mas quantos de nós conseguimos refletir, meditar no valor deste versículo? Quando nós passamos a compreender o tamanho do amor de Deus, nós passamos a adotar uma nova posição perante as coisas à nossa volta. Eu quero ler esse capítulo, ele é bem breve. Eu quero ler esse capítulo que Nick discorreu sobre esse versículo, porque tem alguns tópicos aqui que eu achei tão relevante, eu gostaria de conversar sobre isso com vocês hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer à luz o que nós precisamos ouvir através dessa mensagem, porque eu considerei ela tão relevante, porque muitas das vezes na minha vida eu vivi conflitos e opressão maligna, por não entender que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Eu ouvia, eu conhecia o versículo, mas ainda assim eu deixava minha mente aprisionada e cativa numa ideia que me impedia de perceber o tamanho do amor de Deus por mim e por todos nós. E hoje a ideia dessa mensagem é que você que está me ouvindo possa perceber o tamanho do amor de Deus. Eu vou ler para você, vamos lá. Deus vê a beleza e o valor de todos os seus filhos. Seu amor é o motivo por que estamos aqui e é algo que você jamais deveria esquecer. Você foi criado com um objetivo e com o tempo isso se revelará para você. Saiba que quando se sente fraco, Deus lhe dará força. Tudo o que você precisa fazer é pôr a sua fé em prática, procurando aqueles que o amam, aqueles que querem ajudar e principalmente o seu Criador, pedindo-lhe que entre na sua vida. Deus tem um plano para você. Ele se chama salvação e vale a pena ficar por perto para ver o que ele tem para você, tanto neste mundo quanto na eternidade. Um problema que vejo em muitas pessoas que lidam com pensamentos autodestrutivos é que elas não confiam que nosso Deus é um Deus de amor. De algum modo, elas têm uma visão de que Deus é um ser vingativo, que ataca todos os que não seguem seus mandamentos. Se cometerem erros ou não viverem uma vida perfeita, seja lá o que isso quer dizer.
elas sentem que jamais serão dignas do amor de Deus. E isso não é verdade. Nosso Pai amoroso sempre está disposto a perdoá-lo e a recebê-lo em seus braços. A Bíblia diz várias vezes que devemos temer a Deus, o que não significa que devemos nos aterrorizar ou nos esconder da sua ira. Em vez disso, esse é um conselho para que mostremos respeito e obediência a Ele, e ao mesmo tempo em que reconhecemos a sua grandeza. A Bíblia também diz que Deus é amor. Nunca devemos nos esquecer de que Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer na cruz. Assim, apesar de devermos respeitar a Deus, sempre precisamos nos lembrar de que Ele nos ama também. Ele está esperando que você o deixe curá-lo. Ele não precisa curá-lo fisicamente, só tem que curar o seu coração e te dar paz, amor e alegria. Ele ouve as suas preces, por isso, meu conselho é que você continue orando. E lembre-se de que Deus pode não atender suas preces da maneira em que você está esperando, da maneira e na hora que você quer, mas sua graça será o suficiente, ela te basta. Quando as coisas em sua vida não fizerem sentido, continue orando. Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça e permita que Ele cure internamente. Ele entende que você e eu não somos perfeitos, somos obras em andamento, mas devemos deixá-lo trabalhar dentro de nós. Sua paz será alcançada com o perdão e o amor de Deus. Alguém lhe disse que você não é digno do amor de Deus? Minha sugestão é a de que você procure uma segunda opinião. Peça ao Pai Celestial que revele sua generosidade e o seu amor para você. Tire forças da minha história se isso lhe ajudar, mas saiba que se você for paciente, emergirá de seu desespero e encontrará esperança. Olha só, eu li para você agora um capítulo do livro do Nick e eu compartilhei com você porque eu achei que as palavras dele foram tão harmonizadas para falar aquilo que eu sinto que Deus ele tem para o nosso coração. Eu mesma, em muitos momentos da minha vida, eu tive esses pensamentos autodestrutivos. Olha, eu não conseguia romper, eu não conseguia superar, eu não conseguia sair do lugar. E eu quero que você que está me ouvindo entenda que o nosso guia, escuta isso que eu vou te falar, é aquilo que a gente acredita. Se a gente acredita piamente em algo negativo, nós vamos nos perdurar para esse lado. E automaticamente as coisas, as pessoas, as situações, elas vão tender a trabalhar dentro disso que a gente está depositando a nossa fé. Eu já falei sobre isso com vocês em algumas mensagens anteriores, de uma maneira diferente, mas é muito importante que a gente continue expandindo a nossa consciência para entender que aquilo que a gente acredita fortalece o nosso posicionamento. E quando eu tinha esses pensamentos autodestrutivos, eu tinha uma convicção tão grande que Deus era vingativo. Eu passei uma fase muito opressora em minha vida e eu tinha esses pensamentos. E olha, eu estou trazendo essa mensagem para você que está me ouvindo hoje, porque eu não sei se você já passou por isso, está passando, ou se conhece alguém que já passou, mas essa é uma estratégia maligna para nos aprisionar numa mentalidade opressora, onde a gente não consegue receber o amor de Deus. E eu vou dizer a você que isso vem baseado num sentimento de culpa, quando a gente não consegue nos perdoar pelos nossos próprios erros. Na mensagem de ontem, eu não sei se você chegou a ouvir, eu falei sobre perdão, sobre perdoar as pessoas que nos ofenderam, mas muitas das vezes o que nos impede de superar determinadas fases é quando a gente não nos perdoa, quando a gente não se perdoa, quando a gente fica se sentindo culpado, a gente carrega uma culpa porque a gente errou lá atrás e esse erro trouxe consequências muito negativas, trouxe pesos e cargas que a gente ainda não conseguiu administrar. E porque a gente se culpa, muitas das vezes a gente acha que Deus ele está se vingando de nós. Presta atenção nisso, a gente reflete em Deus o nosso sentimento e a gente começa a olhar para Deus como se Ele quisesse nos castigar o tempo inteiro pelo erro que tivemos no nosso passado. E quando o Nick ele usa esse versículo, né, ele fala com a gente, porque Deus amou tanto o mundo, porque Ele mandou o Filho dele para nos salvar, o versículo continua dizendo, Deus enviou o seu Filho, não foi para condenar a gente.
Jesus não foi enviado aqui para nos condenar pelos nossos erros. A gente precisa ter a consciência de saber que Deus ele já sabe que somos falhos. Foi por isso que ele mandou seu filho. Porque se nós não fôssemos falhos, se fôssemos bons o suficiente, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Nós mesmos teríamos resolvido o problema. Mas nós não temos qualificação, capacidade. Nós não somos competentes para isso. Às vezes eu estou orando e eu falo isso para Deus. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não tenho competência nem para me arrepender de meus erros. Muitas das vezes não tenho competência nem de corrigi-los. Então eu preciso da sua misericórdia e graça. A mensagem de hoje para você que está me ouvindo é que você pare de se culpar, de se castigar com pensamentos aos quais muitas das vezes afasta você do amor de Deus. Essa mensagem de hoje é um convite para que você entenda que Deus é amor e Ele te ama. E quando nós lemos nesse versículo que Deus ele amou tanto o mundo, Ele está dizendo claramente, eu amei você, eu amo você. E foi por isso que eu enviei o meu filho. Para quê? Para te salvar desse mal que muitas das vezes nós não temos o controle. Nós temos dentro de nós um mal, nós temos à nossa volta um mal. E muitas das vezes nós não conseguimos ter o discernimento de aonde está esse mal. Nós muitas das vezes tomamos decisões erradas, fazemos coisas e nós mesmos temos consequências negativas. Só que Jesus veio para isso, para nos salvar, para nos ajudar. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que esse capítulo do livro de Nick fala claramente que Deus ele quer nos curar, Ele quer curar o nosso coração. E como que Ele quer curar o nosso coração? Fazendo com que a gente entenda que nós não devemos permanecer dentro desse tipo de pensamento, onde Deus é vingativo, onde, eu não cumpro os mandamentos de Deus, eu não obedeço à lei dele, então por isso ele me castiga constantemente. Meu irmão e minha irmã, olha só, deixa eu falar algo para você. Quando eu trago aqui nas minhas mensagens uma instrução para que nós todos, eu e você, a gente obedeça à lei de Deus, é para que de maneira inteligente e sábia, a gente não permita que o inimigo de nossas almas ganhe espaço para nos destruir. A graça de Deus nos basta. O que isso significa? Que nós nunca seremos bons o suficiente, nós vamos ser dependentes da graça de Deus. Para que Inara, a graça de Deus? Para nos salvar, para nos instruir, para nos ajudar quando a gente não conseguir. Nos nossos momentos de fraqueza, a nossa força virá da graça de Deus. Mas é necessário que nós tenhamos consciência e prudência de fechar as brechas em nossa vida para que o inimigo de nossas almas não ganhe espaço. Eu já errei, você já errou, todos nós erramos e todos nós sofremos consequências de erro. Mas isso não significa que nós devemos nos sentir culpados e alimentar o nosso coração que Deus está nos castigando. Nós devemos entender que os nossos erros, eles vêm normalmente como uma estratégia da vida mesmo, para que a gente aprenda o que é certo e errado. Muitas das vezes nós somos aconselhados e nós ignoramos. Perceba, quantos jovens nós vemos por aí que nós tentamos aconselhar e eles não conseguem ouvir. Por quê? Porque estão na flor da idade, estão impulsivos pela emoção, desejosos de viver prazeres da vida. Sabe, hoje mesmo eu li uma palavra do Senhor que está em Deuteronômio, que fala que é o versículo 30, quando Deus ele nos convida a voltar para Ele. E aí Ele fala, eu deixei que vocês experimentassem das bênçãos e das maldições, para que vocês tivessem um posicionamento e se voltassem para mim. E aí Deus ele começa a falar, ele começa a explanar que nós temos a decisão de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Meu irmão e minha irmã, quando eu trago uma mensagem como essa para você, é para que você possa, nesse momento, entender que você não deve escolher a maldição. E quando eu digo a maldição, significa você aceitar, ficar dentro de uma opressão onde você não se perdoa. Perdoe a si mesmo, você não tinha como saber. Nós, quando somos mais novos e cada um de nós está vivendo uma fase, um degrau, um processo, um aprendizado, a gente falha mesmo, nós estamos suscetíveis a isso. Deus já sabia disso, por isso mandou seu filho. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que todos nós estamos numa fase de aprendizado. E Jesus é o nosso mestre. Jesus veio para nos instruir. Essas mensagens são mensagens de instrução. É porque vocês precisam muitas das vezes ouvir mensagens como essa que Deus me usa para falar, e eu preciso ouvir mensagens que Deus usa outras pessoas para falar. E nós precisamos viver nesse ciclo de buscar da parte do Senhor a instrução certa, para que assim nós possamos viver uma vida onde nós tenhamos a transformação no nosso entendimento. Jesus quer curar o seu coração, e para curar o seu coração é necessário
necessário que você se perdoe, para que assim você possa fazer o que Nick escreveu aqui, viver em paz, viver em amor, ter alegria, para que você possa ressignificar a maneira com que você vê Deus. Muitas das vezes você pensa que Deus é um castigador vingativo, que está querendo te castigar porque você errou, meu irmão e minha irmã. Agora eu vou falar de uma maneira muito séria e objetiva. Eu sou uma pessoa muitas das vezes realista. Às vezes eu não sou tão carinhosa em minhas palavras. Eu oro e peço para Deus que me ajude a falar com vocês com amor. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, as consequências do que nós escolhemos, ela vem. Nós devemos ser responsáveis pelas nossas atitudes. É por isso que eu convido vocês aqui diariamente a fazer o que é certo, a obedecer a palavra de Deus, para que assim nós possamos ter uma colheita farta do que é bom e próspero. Mas se nós erramos lá atrás, se eu e você erramos, nós devemos ter a responsabilidade de consertar os nossos erros, mas não ficar remoendo essa dor, vivendo no passado, sabe? Num alto flagelo onde a gente não sai da onde nós estamos, porque nós sentimos que somos merecedores de ser castigados. Quantas das vezes você não consegue receber as bênçãos da parte de Deus, porque você se sente culpado, você se sente merecedor de um castigo e não do amor de Deus. Nick disse aqui no capítulo dele, Deus é amor. Nós não devemos esquecer que Deus é amor. Ele amou o Filho dele e mandou o Filho dele para nos salvar, não foi para nos condenar, não. Deus não mandou o Filho dele para condenar você, meu irmão e minha irmã. Deus não mandou o Filho dele aqui para que a gente fique num sistema de opressão maligno, onde a nossa própria mente nos mantém cativa. O meu convite a você hoje é que você possa entender que Deus ele quer te curar. Ele quer tirar você desse ciclo de opressão e dor. Ele quer mostrar para você que o passado ficou para trás. Você errou, eu errei, tá tudo bem. Jesus veio para nos ajudar. Olha que maravilha. Olha como nós somos amados. A gente nem sabia que errar e nem sabia que nós teríamos um mestre para nos ajudar no nosso erro, mas Deus já sabia de tudo. E aí o que ele fez? Ele enviou o seu Filho para nos ajudar. Por quê? Porque Ele nos ama. Então que hoje você entenda que Deus está dizendo para você, eu te amo, eu vou te ajudar, perdoe-se. Perdoe-se porque você não tinha como saber que o que você estava fazendo te prejudicaria tanto. Mas agora, nessa fase que você está vivendo, que você tomou consciência de que existem consequências, você pode adotar um novo posicionamento. Começando agora a entender que Deus não está te castigando, mas Deus ele te ama tanto que Ele está te instruindo através de erros que você cometeu, erros que eu mesma cometi. Nós erramos, sim. Temos consequências? Sim. Mas Deus amou tanto o mundo que Ele mandou o Filho dele para nos salvar. Muitas das vezes nos salvar de nós mesmos, da nossa ousadia de tomar decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje, o meu convite a você que deseja superar essa fase que você está vivendo, é que você receba da parte de Deus o amor. Ele te ama, Ele te protege, Ele te guia, Ele te instrui. Ele está querendo que você se perdoe porque Ele já te perdoou. Então que hoje todos nós possamos, tanto eu quanto você, parar de olhar para Deus como se Ele estivesse nos condenando e entender que a palavra dele é viva e está escrito que Ele mandou o Filho dele para que fôssemos salvos por meio dele e não para que fôssemos condenados. Que hoje você possa tomar posse desse amor de Deus pela sua vida e se posicionar de uma maneira diferente. E aí você pode dizer, Inara, mas como que eu faço isso? Bom, você pode começar conversando com Deus sobre os seus sentimentos e emoções. Eu já falei sobre isso ontem, já falei sobre isso em outras mensagens, mas não existe outro caminho que não seja a oração. Você precisa se dispor a orar por você mesmo e falar com Deus. Abrir o seu coração, falar sobre os seus erros, falar sobre o que você sente, falar de muitas das vezes o quanto você se sente indignado e indignada pelas consequências que você está vivendo. Peça para que Deus te mostre, para que Deus te explique, sabe? Deus é amoroso. Eu mesma já tive experiências maravilhosas onde o próprio Deus, Ele acalmava o meu coração falando comigo assim, de uma maneira tão amorosa que Ele me explicava o porquê eu estava passando o que estava passando e eu saía da presença de Deus com uma paz que excedia todo entendimento. Então hoje, minha instrução é você, ore, vá diante de Deus e fale, Senhor, no meu passado eu tomei decisões, hoje eu estou passando por fases que são consequências do que eu fiz, mas eu quero corrigir, Senhor. Não quero te olhar como um Deus que está me castigando, mas eu quero sim entender
que o Senhor me ama de verdade, que o Senhor está me instruindo. Que hoje você possa tomar posse dessa mensagem, adotando um novo posicionamento. Um posicionamento que vai te conduzir a uma superação. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Deus, eu quero te pedir misericórdia. Jesus, eu sei o que é não perceber o seu amor. Eu sei o que é estar num momento tão opressor que a gente acha que o Senhor está castigando, que a gente pensa que o Senhor é vingativo, que o Senhor não nos ama. E eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a essa pessoa, fazendo uma limpeza espiritual. Tira, Senhor, todo esse engano maligno que muitas das vezes o inimigo quer usar para impedir essa pessoa de ver o tamanho do seu amor. Que o Senhor possa tocar nela agora. Toca, Senhor, nesse coração. Leva a cura, Senhor. Tire todo o peso da culpa, Senhor. Expanda essa consciência para que essa pessoa possa renovar o entendimento. Transforme essa mente para que essa pessoa não fique mais aprisionada e nem cativa em pensamentos, Senhor, de culpa, de ressentimento pelas próprias escolhas. Mas que ela possa, em nome de Jesus, hoje entender que o Senhor ama tanto o mundo que mandou o seu Filho, que trouxe o seu Filho para nos salvar. Que essa pessoa hoje possa adotar um novo posicionamento, Senhor, recebendo da tua parte os teus sinais de amor, o teu cuidado, o teu zelo. Dê a ela, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Eu repito e peço, Senhor, dê a ela, Senhor, a paz que excede todo entendimento. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eu não esqueci, tá? Se você ainda não profetizou hoje, vamos profetizar juntos. Vamos continuar semeando as nossas sementes. Se você não sabe do que eu estou falando, acompanhe a nossa programação que você vai saber do que eu estou falando. Nós todos devemos lançar sementes certas sobre a nossa vida, para que a gente possa superar todas as fases difíceis. E com isso, nós vamos profetizar positivamente. Eu confio em Deus. Repete comigo. Eu confio em Deus. Eu confio em mim. Eu confio em mim. Eu sou saudável. Eu sou abençoada. A bondade de Deus me seguirá. Que todos os dias você possa lançar essas palavras sobre si mesmo. E não se esquece, lance também palavras positivas, profetize na área da sua vida que está precisando de uma mudança. Faça isso, lance sementes a favor da sua vida e você vai ver que mudanças vão acontecer. Que a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.